Esse resultado de ontem era esperado pela base do governo, senador? A aprovação do segundo turno da reforma era esperado e com a votação ainda mais robusta. 4 votos a mais. 4 votos a mais, 60 votos favoráveis à reforma da Previdência. Foi um grande avanço, uma grande sinalização de responsabilidade com o país. Agora, tem 2 destaques que ficaram para ser analisados hoje, entre eles o destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, né, que quer incluir os trabalhadores expostos a agentes nocivos, trabalhadores que exercem funções perigosas, como nas aposentadorias especiais. O senhor acha possível isso ou isso vai impactar muito na reforma? Bom, 2 informações. Primeiro que aqui há uma confusão de definições e de conceitos. Estão confundindo regras trabalhistas com regras previdenciárias, né? A periculosidade é um elemento que se afere para atribuir um ganho a mais na esfera trabalhista e não na esfera previdenciária. Na esfera previdenciária, os elementos a serem considerados são aqueles que causam dano efetivo e não a possibilidade de dano, né? É o caso de alguém que está sujeito, por exemplo, a agentes nocivos, sejam eles químicos, físicos ou biológicos. Nesses casos, há justificativa, há fundamento, há elemento jurídico para embasar a concessão da aposentadoria ou da pensão. Agora, só o fato de trabalhar numa situação em que expõe a algum grau de periculosidade, por exemplo, é o caso do guarda, né, do agente de vigilância, do eletricista também, né? Do caso do eletricista aí não, porque há um elemento físico, um risco físico. O STJ, inclusive, já tem decisão em relação a isso. Eu tenho uma posição divergente. Ali há um dano em processo, contínuo. Não é só a possibilidade do dano. Há um dano efetivo à condição de saúde dele. Quando há um dano efetivo à condição de saúde, ou seja, a pessoa vai perdendo progressivamente a sua capacidade laboral, a sua condição de saúde, nesses casos, tanto a Constituição quanto a norma, quanto a lei, já prevê as aposentadorias especiais. O problema é que está havendo uma confusão no plenário do Senado Federal, e ontem isso ficou evidente, que quer garantir nessa reforma da Previdência a inclusão de algo que já não existe desde 1995. Porque antes de 1995, com a inovação da lei, o enquadramento para as aposentadorias especiais era por categoria e não pelo risco efetivo, pelo dano efetivo, pelo dano efetivo. Era por categoria. Pertencia à categoria tal, enquadrada naquela hipótese de aposentadoria, se aposentava pelo regime especial. A partir de 1995, isso mudou. A partir dali, é preciso aferir o dano real. Então, repito, os casos em que há o enquadramento, o que há a possibilidade de enquadramento, são aqueles em que o trabalhador do regime geral de previdência, regime especial, está submetido a agentes nocivos, agentes químicos, físicos e biológicos. Não apenas a chamada periculosidade em abstrato. A possibilidade do dano. Isso não justifica a aposentadoria especial. Justifica, sim, benefícios trabalhistas, mas são regras diferentes. Uma coisa são os benefícios trabalhistas, ganha mais porque tem periculosidade, porque tem insalubridade. Outra coisa são esses mesmos elementos serem justificados, serem usados para atribuir uma aposentadoria especial. Deixa eu ver se eu entendi, senador. Então, o senhor é a favor, em parte, o destaque dá para aceitar parte do destaque, que é essa parte, porque o destaque diz também trabalhadores em ambientes insalubres. Não, isso não significa, veja, o destaque seria... É difícil de entender. É porque há uma confusão aqui em relação à legislação trabalhista e em relação à legislação previdenciária. Eu sou contra o destaque. Esse destaque tem impacto financeiro. Então, qual é o impacto? Seria o impacto, senador? A previsão é algo superior a 30 bilhões. Fala assim, a equipe econômica está falando de 32 bilhões de reais de impacto nas regras da Previdência. E, de forma, a meu ver, até inócuo, porque o que ele está tentando suprimir, o que ele está tentando tirar, não resolve o problema, porque vai carecer de fundamento. O texto que está lá, ele vai garantir maior segurança jurídica, porque nós temos hoje decisões judiciais Brasil afora, que são decisões que uma hora concede o benefício, outra hora não concede, em razão da periculosidade, mas por confusão interpretativa. Estão tentando aplicar na regra previdenciária uma garantia da lei trabalhista. E são coisas absolutamente distintas.
para aqueles servidores, para aqueles trabalhadores que estão expostos a riscos químicos, físicos ou biológicos, a regra já garante a aposentadoria especial. A periculosidade é um conceito aberto, abstrato, e que pode acontecer o dano ou não. No caso de acontecer um dano, uma perda de alguma habilidade, de alguma condição, a redução da sua capacidade laborativa, é claro que isso justifique. Mas só o fato de você trabalhar numa área que tenha periculosidade não justifica a aposentadoria especial. Justifica a periculosidade para atribuir um ganho a mais na esfera trabalhista, mas não na esfera previdenciária. Então eu sou contra o destaque apresentado pelo PT, porque ele, primeiro, causa um impacto grande na Previdência. Segundo, não muda nada, as regras atuais já não permitem isso, desde 1995. Esse discurso de que está tirando o trabalhador é um discurso, com todo respeito, sem base na legislação atual e sem base na Constituição Federal. Certo, senador, eu conversei agora há pouco com o senador Paulo Paim, ele me disse que ontem à noite existia um ambiente favorável para aprovar esse destaque e até por isso a sessão acabou sendo encerrada. O senhor tem essa mesma percepção? O senador Paulo Paim está correto. O cenário da comissão ontem foi, assim, a sessão do Senado Federal, o plenário, quando houve algumas manifestações falando dessa retirada de direitos, muitos senadores ficaram impactados e aquilo, houve uma movimentação no plenário que nós percebemos que muitos senadores poderiam mudar o voto. Mas eu espero que na sessão de hoje, com base nas informações reais, nos dados reais, os senadores tenham a consciência de votar de acordo com aquilo que é a realidade. Obviamente que todos os senadores, eu mesmo, no primeiro momento, quando ouvi os argumentos do senador Paulo Paim, muito eloquente, muito preparado e muito dedicado a esse tema, eu fiquei preocupado com o tema e eu fui um dos que sugeri ao presidente que não votássemos ontem, porque eu não tenho a intenção de votar nenhuma matéria em que eu tenha dúvidas sobre ela. E naquele momento eu fiquei em dúvida quanto aos argumentos do senador Paulo Paim. Hoje já não tem mais? Hoje não tenho dúvida. Fui buscar as informações ontem à noite ainda. Hoje, logo pela manhã, novamente pedi à equipe da economia que me encaminhasse as informações e estou absolutamente seguro. Essa garantia, esse benefício não existe desde 1995. Você não aposenta ninguém por pertencer a uma categoria profissional de forma especial. É preciso aferir se há realmente dano efetivo, né? Trabalhar nessa área promove algum dano à saúde física, à saúde mental ou não? Está ele realmente exposto a agentes químicos, físicos e biológicos capazes de reduzir a sua capacidade laborativa, a sua expectativa de vida? Se há a possibilidade de aposentadoria especial pelas regras atuais. Se não há, apenas a possibilidade de enquadramento da chamada periculosidade em razão da carreira profissional, isso não é justificativa para a aposentadoria especial. São duas coisas distintas. A periculosidade como atributo a ser avaliado na esfera trabalhista para se ganhar um pouco mais em razão da periculosidade ou da insalubridade, e o caso da Previdência, que aí não, aí é preciso aferir se há dano efetivo. Alguém que trabalha no setor radioativo, por exemplo, é um dano em potencial ou é um dano real? Ele sofre as consequências, ele perde a capacidade laborativa ao longo do tempo, né? Então, são situações diferentes. Hoje, eu falo aqui, obviamente, que cada senador buscou as suas informações e a sua compreensão e vai fazer o seu voto dentro da liberdade que cada um tem de votar. Hoje eu posso dizer que votarei essa matéria contra o destaque, porque estou consciente que não está tirando nenhum direito do trabalhador. Muito pelo contrário, está dando maior clareza, maior segurança jurídica na norma constitucional.